Tipos de telas. Meu amigo, eu sou Marcelo Queiroz e hoje eu quero falar aqui com você sobre os principais tipos de telas e como utilizar. Mas eu aconselho a você só clicar nesse vídeo se realmente você for iniciante, porque esse tipo de vídeo é principalmente para quem está iniciando na apicultura e é sobre tipo de telas que a gente vai estar falando agora. Existe uma infinidade de tipos de telas, mas se você é iniciante na apicultura, não precisa se aperrear. Algumas dessas telas, você pode fazer a aquisição dela, não necessariamente em quantidade, de acordo com o número de caixas que você tem, mas não necessariamente você precisa ter todas para todas as caixas. Eu, até as minhas 20 caixas, eu só tinha uma de cada dessa aqui, só para fazer alguns manejos bem específicos. E quem está iniciando, gente, é bom ter para já ir se acostumando com novas tecnologias. Boa parte dessas telas a gente tem que fazer, mas hoje, graças à facilidade de comprar pela internet, você já consegue comprar essas telas já prontas de diversos materiais, e isso é muito interessante para o apicultor. Então aqui eu tenho os vários tipos de tela. Se você é iniciante, fica nesse vídeo que eu vou ensinar você a usar cada uma delas. Não ia nem gravar esse vídeo que eu considero muito básico, mas para quem é iniciante é uma informação que eu considero importante. E a primeira tela que eu quero conversar aqui com você hoje é a tela de escape invertido, sequestrador de abelhas, e é muito útil, gente, esse tipo de tela, principalmente quando você tem que transportar o enxame de dia, não quer fazer isso à noite. Aí, ó, essa ferramenta aqui é crucial. Eu não gosto de fazer manejo à noite, gente, até colheita. Se eu puder fazer de dia, eu faço de dia, porque noite é para dormir, não é para estar trabalhando não. No máximo até 10 horas da noite fazer alguma coisa, mas eu evito ao máximo. E o uso desse tipo de tela evita que você esteja fazendo muitos manejos à noite, como por exemplo, você tem que transportar uma abelha de um canto para outro e você não quer fazer isso, você usa esse tipo de tela. Só que aqui eu quero alertar para algo que é muito importante no que diz respeito ao uso desse tipo de tela. Sempre que você usar esse tipo de tela, você tem que deixar pelo menos 2 horas fazendo coletas de abelhas. Se isso for pela tarde, pela manhã, o que acontece? O ideal é que você deixe um pouquinho de tempo maior, um pouco mais, porque pela manhã tem mais abelhas no campo do que pela tarde. E logo, se você deixar pouco tempo, menos de 2 horas, pode ser que você deixe muitas abelhas para trás, e não é isso que a gente quer, tá deixando abelhas para trás. A gente tem que levar todas as abelhas, e de preferências que elas não voltem, que é outro erro que a gente comete quando faz o uso desse tipo de tela e transporta o enxame para perto. Gente, eu já fiz transporte para 100, 200 metros usando essa tela. Pode ter certeza, gente, volta abelha, muita abelha para o mesmo local. E aí você tem que usar outro artifício, tentar confundir ao máximo a saída dela do ovado, que seria isso aqui, né, na entrada, para que elas façam novamente um voo de reconhecimento. E mesmo assim, algumas abelhas ainda voltam. Então, você pode, para isso, estar utilizando o ovado alto, mudar o sentido de orientação, obstruir com galhos, ramos, a boca da colmeia, depois que você leva para um novo local, para elas saberem que está muito diferente e que elas têm que fazer esse bendito voo de reconhecimento. Isso é muito, mas muito importante mesmo. E aí, ainda falando sobre isso, para que isso não aconteça, uma opção é você dividir o enxame e deixar uma caixa ali, fazendo a coleta das tampinhas. É uma opção e que eu utilizo bastante.
Ou então quando você transporta, se você utilizar outra tela que existe, que também é de transporte, só que você coloca ela em cima da melgueira, você pode deixar elas mais de um dia preso. Mas jamais prenda as suas abelhas se não for com telas com muita ventilação, no local com bastante controle de temperatura principalmente, e também não deixe de faltar alimento dentro da colmeia, porque senão vai morrer muita abelha e não é isso que a gente quer. Então essa é a tela de escape invertido, sequestrador de abelha, uma tela, gente, que mesmo para quem tem uma caixa é assim fundamental, viu? É um equipamento que o iniciante vale a pena ou ele confeccionar, que não é difícil, ou ele comprar feito. E agora, gente, a gente vai aqui, ó, para outro tipo de tela. Esse tipo de tela aqui também, gente, é o excluidor de ovado. Esse tipo de tela aqui, ele pode ser utilizado principalmente para evitar que a abelha saia de dentro da caixa. Simplesmente isso. Você não precisa usar essa tela para mais nada. Eu confesso que depois que eu aprendi a prender a abelha rainha dentro da colmeia com outros equipamentos, eu passei a não usar tanto essa tela aqui. Eu considero até um investimento desnecessário, principalmente depois que você faz a aquisição dessa tela. Eu vou já falar dela e ensinar vocês a usar ela para evitar que a abelha rainha saia de dentro da caixa. Mas essa daqui é a tela excluidora de ovado, principalmente quando a gente faz, gente, uma captura, um resgate. Sempre que a gente transfere o enxame de uma caixa para outra, onde a gente causa algum dano ou introduz uma rainha nova, uma princesa, se você quiser se certificar que ela não saia, principalmente em captura, na transferência, resgate, na transferência para caixa padrão ou núcleo, é sempre recomendado você estar utilizando. Aqui é para caixa padrão, né, de 10 quadros, mas tem ele um pouco menor, você pode fazer ele um pouco menor para um núcleo. E por que que eu uso pouco essa tela aqui, depois que eu aprendi a usar de outra forma essa tela? Gente, muito simples. Quando você captura um enxame ou faz um resgate, o recomendado é que você alimente esse enxame, para que ele possa se recuperar mais rápido. Não só a alimentação energética, mas a alimentação proteica. E nesse sentido, esse tipo de equipamento é muito mais, sabe assim, não vou nem medir palavras, esforços para dizer o quanto isso é importante, o quanto essa alimentação é importante quando você faz resgate ou captura. Só, gente, que isso aqui não é o problema, olha só o que é. Quando eu colocar ela aqui, né, eu parafusar, fechar todas as brechas para não ter perigo dela sair, tem um problema aqui, e é um problema, assim, muito sério. E aí, ó, eu quero fazer a primeira pergunta. Me diz aí você, aonde é que eu vou enfiar, no caso aí, um alimentador externo? Se você tiver um alimentador interno, sem nenhum problema. Mas me diz, aonde é que eu vou colocar um alimentador externo? Não importa o modelo. E é por isso que agora a gente vai para o segundo tipo de tela, que é importante o apicultor iniciante ter pelo menos duas, porque esse tipo de tela aqui você não consegue alimentar externamente, mas também não deixa de ser útil e vez por outra eu acabo utilizando. Ah, gente, muito importante sobre o sequestrador de abelha. O sequestrador de abelha, ele vai aqui na frente, certo? Na maioria das vezes, mesmo você fazendo o seu sequestrador de abelhas, você tem que, muitas vezes quando coloca, fica espaços, principalmente embaixo. Aqui não dá para eu mostrar para vocês, mas aqui embaixo tem uma brecha, geralmente fica uma brecha dependendo do tamanho da sobra, né, do ovado. E passa a abelha, nas laterais também. É dessa forma que se utiliza. E aí você coloca também algodão aí nas laterais. E sempre que possível, gente, depois de 2 horas, se você vai passar em cidade, tá com um colega, tá sem jaleco, eu recomendo você tampar os orifícios com um pedacinho de algodão, de espuma. Isso é crucial, viu? Então vamos aqui para o próximo tipo de tela, porque esse conteúdo, meu filho, para quem é iniciante, para quem ainda não comprou todos os seus equipamentos, é top. Esse tipo de tela aqui eu recomendo, porque ela tem várias funções, inclusive pode ser utilizada como tela excluidora de alvado. E poucas pessoas sabem disso, viu? Poucas pessoas utilizam dessa forma. Então a gente tem aqui essa tela excluidora. Essa tela excluidora, gente, o principal uso dela é da forma que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O principal uso é dessa forma aqui, ó.
é a sua utilização como tela excluidora de rainha, para evitar, ó, que a rainha tenha acesso a essa parte aqui, as melgueiras. Uma cera que eu estava organizando aqui, porque eu vou estar dando ali para o enxame e vou estar colocando, usando a tela. E resolvi fazer esse vídeo aqui para iniciantes. Então tá aí, né? Essa é a primeira forma de você utilizar. Com isso, a abelha rainha, ó, não tem acesso a essa parte de cima. Logo, evita que ela faça postura no ninho. Só que você tem que ter muito cuidado ao usar esse tipo de tela, porque nem tudo é perfeito. E mesmo sendo uma ótima tela para esse fim, muitos zangões perdem a cabeça passando por esses furos. Mas esse tipo de tela, gente, é excelente. Somente essa reclamação a respeito desse tipo de tela. Morre muito zangão, fica cheio de cabecinha aí arrancada quando você usa muito esse tipo de tela. Eu particularmente só uso em situações específicas, resgate ou captura, que eu vou mostrar agora quando é que você usa essa tela nessas condições, resgate ou captura. Então, você pode estar utilizando essa tela dessa forma. É um tipo de tela excelente, evita que a abelha rainha suba e faça postura nas melgueiras. Só com essa ressalva. Muitos zangões perdem a cabeça, mas esse tipo de tela é top e é dessa forma que se utiliza ela. Agora, gente, a gente vai para outro uso desse tipo de tela, e que é um uso que poucas pessoas sabem que pode usar. Mas você sabe, né? Sempre que eu posso estar aí dando dicas boas, dicas quentes, a gente está fazendo isso porque vocês são top demais, meu filho. Vocês são ferroados, virados na gota serena. Pode ter certeza, a gente sempre que puder ajuda. E agora eu vou dar um uso desse tipo de tela que é simplesmente top, que poucas pessoas sabem ou usam dessa forma. Então, essa é a primeira aplicação, certo? Só que ainda tem outra aplicação desse tipo de tela, que é essa que eu vou estar mostrando agora. E é esse daqui, ó, gente. Essa tela, gente, usada dessa forma, tem a mesma função que essa tela aqui, ó. A mesma função. Evitar que a abelha rainha saia da caixa. E poucas pessoas sabem disso, por incrível que pareça. Aqui você só tem que ter o cuidado de colocar um calçozinho aqui, ó, porque aqui ela baixa. Então você bota uma madeirinha aqui e pronto, já era. Você tem uma tela excluidora de alvado. Em resgate e captura, gente, usar esse tipo de tela é fundamental para evitar que a abelha rainha saia de dentro do ninho. Outro detalhe, você só deve usar essa tela se você tiver certeza que a sua abelha rainha está dentro do ninho. Então, gente, olha só. Essa tela, né, pode ser usada dessa forma para evitar que a rainha suba. Então, meu amigo, era esse o conteúdo que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Simplesmente um conteúdo top. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo e até a próxima.